Então, gente, segunda parte, e acho que é uma das partes mais complexas, assim, do artigo do Frigoto, da polissemia da categoria trabalho na Batalha das Ideias. Ele vai começar dizendo que a ideia de classe, bem como que acompanha ela, que é a consciência de classe, são um último degrau de um processo histórico que é a luta de classes, né? Que é uma coisa importante da gente compreender. Uh, Quando a gente, enquanto educador, enquanto pesquisador da educação, não atenta ao processo histórico dessa luta de classes, fica muito difícil para nós compreender o contraditório da sociedade que advém dele, né? E esse contraditório está inserido na educação, no trabalho, na ciência. Como assim contraditório? Pera, ele vai voltar em breve nessa ideia do contraditório, inclusive é bastante central, né, a contradição da sociedade, a contradição do capitalismo, a contradição da educação, para a análise que ele faz nesse artigo. Mas antes, ele volta um pouquinho para o lance do trabalho, dizendo que o trabalho não resume o ser social, né, o ser social ele não é só o trabalho que ele desenvolve, mas o ser social é fundamentalmente objetivado pelo trabalho. Ele se dá, se concretiza através do trabalho. Então, é importante para nós, hoje, buscar superar a antinomia, né, o antagonismo, entre trabalho e livre criação. Isso é uma coisa que a gente vê bastante no livro do Ricardo Antunes e nos outros artigos do Frigoto, a ideia bastante marxiana, né, de que existem dois reinos, né, da vida humana. Um reino da necessidade, que é onde a gente busca fazer aquilo que é importante para a gente sobreviver, uma, uma interpretação mais livre minha. Seria uma parte mais animal, mais basal da condição humana, né, onde a gente faz o que é importante para a gente sobreviver, e se resume a isso. E o reino da liberdade, que seria o que nos torna humanos, né? Aquilo que a gente faz que nos leva além, a questão criativa, da cultura, do entretenimento, da invenção, do avanço. Tudo isso é no reino da liberdade, são coisas que a gente faz, que configuram um trabalho, mas que não estão diretamente conectadas com as nossas necessidades básicas, né? Então, a gente tem hoje, na sociedade capitalista, um antagonismo entre esses dois reinos, né? Entre essas duas dimensões. De que uma coisa é o trabalho. O trabalho necessariamente é aquilo que tu vai fazer para sobreviver. E o que tu faz no teu tempo de livre criação e tudo mais não é trabalho, né? Então, essa é uma relação historicamente condicionada, né? Que essa relação antagônica, que para os teóricos marxistas a gente tem que romper esse antagonismo. Ele vai também colocar que a concepção do trabalho, que a gente tem muitas vezes, né, essa concepção de emprego, que eu falei na primeira parte do vídeo, ela pode estreitar por demais a nossa concepção de trabalhador. A gente vai entender a sociedade só a partir da ideia do trabalhador coletivo e muitas vezes vai deixar de entender coisas importantes, como, por exemplo, o quão fundamental na sociedade é importante disputar não só o trabalhador coletivo, mas, por exemplo, o fundo público também, né? Um tema bastante polêmico entre os pensadores marxianos. Tem toda uma outra parte que a partir daqui ele começa a entrar muito numa revisão bibliográfica, assim, de crítica e defesa de vários autores por vários posicionamentos. Acho que ele se perde um pouco até na escrita, fica bem difícil de compreender. Mas ele vai falar muito da constituição das classes, né? Essa constituição tem um caráter histórico e processual. As classes elas não têm nenhum sentido quando elas são isoladas. Elas só têm sentido quando a gente fala de um início, meio e fim, não que necessariamente a gente encontre um fim nas classes, né? Mas no campo teórico a gente encontra. E essas classes elas continuam a mudar com o avanço da tecnologia e das forças produtivas, né? O capitalismo e a sociedade vão mudando e a configuração das classes, as relações entre elas vão mudando também. Então, uma questão importante, que a gente também vê melhor no livro do Ricardo Antunes. Quem é o proletário hoje? Né? Quem constitui o sujeito revolucionário da sociedade do capitalismo tardio? Então, mais ou menos, o Frigoto vai colocar aqui que é um conjunto de sujeitos plurais, mas que se convergem e unificam numa luta contra o capital, né? É uma classe trabalhadora ainda, muito mais plural, muito mais heterogênea, mas continua sendo uma única classe. Ela converge para esse ponto de que ela sofre dentro do capitalismo.
Então, aqui ele vai fazer algumas defesas, né, de alguns autores que aparentemente têm sido duramente criticados, autores marxistas, que têm sido criticados por outros autores marxistas, que estes autores que o Frigoto vai defender, eles veriam o avanço da ciência e das forças produtivas na educação, né, impulsionando coisas que necessariamente impulsionam um certo progresso, como revolucionários em si. E muita gente vai para cima desses autores dizendo, não, todos esses avanços, eles são, enfim, fruto do capitalismo, eles não têm nada de revolucionário. E aí entra um ponto central da ideia, né, do Frigoto, que é que, na verdade, apesar desses avanços serem um processo de intensificação da alienação capitalista, a gente viaja um pouco quando critica esses autores, né? Quando diz, não, vocês estão errados, o avanço tecnológico científico é só capitalismo e azar, não tem nada de bom da gente tirar ele. O Frigoto vai dizer que esses autores críticos, eles dão uma viajada e coloca que o processo ele é contraditório, né? E por ser contraditório, ele é disputável. Não é que a escola vai avançar mecanicamente, assim, tipo, automaticamente para o comunismo. Não, não é isso. Mas ela tem várias brechas disputáveis nesse avanço social modestamente progressista, porém progressista que vai acontecendo. Então, ele também vai colocar que essa crítica que os autores fazem a quem acredita que o avanço da escola e tal, das forças produtivas, tem algo de progressista, ela pode ser pessimista demais, né? E ela pode, inclusive, esvaziar o sentido da luta social. As coisas estão necessariamente avançando para o pior, então por que a gente vai disputar? Né? Não vamos disputar, essas coisas não são disputáveis. É uma crítica à crítica, né, que o Frigoto vai estar fazendo. Então é importante a gente não só enxergar essas contradições, entender que elas existem, mas também entender como de dentro delas pode-se fazer uma luta contra-hegemônica, principalmente por meio da educação, que se dá na disputa pela concepção dela, né? Então, às vezes parece que não é disputável, mas na prática é sempre aquilo que o Gramsci fala, que é a gente tem um velho que ainda não morreu, mas que está morrendo e que não permite que um novo nasça, mas que esse novo está nascendo, né? Uma concepção bem gramsciana. E a todo momento ele vai se referir a esse novo, a essa coisa que a gente está disputando em nome de, como uma educação omnilateral, unitária e politécnica. Né? Omnilateral porque ela comparte as muitas lateralidades da vida humana, desde trabalho, a questão psíquica, espiritual, cultural, de lazer e tudo mais. Unitária porque todo mundo tem acesso à mesma educação. E politécnica porque ela prevê o fim, né, da dicotomia teoria-prática, que ela prevê que tu esteja estudando e trabalhando e estudando através do trabalho. Né? Então, essas interpretações que a gente faz muito críticas a esses avanços, elas às vezes nos levam a uma ideia meio monolítica do capitalismo, né? De que não é isso, não tem, o capitalismo é muito indestrutível, muito poderoso e a gente não pode fazer nada em relação a ele. Mas é possível sim, para o Frigoto, para os educadores disputarem as novas bases de conhecimento, né? Apesar de elas serem demandadas pelo processo produtivo capitalista. Porque elas se dão no seio da contradição capitalista, né? O capitalismo ele vai encontrar novas formas de nos dominar, mas nessas novas formas de dominar, ele também vai nos dar condições de construir o que vem depois do capitalismo, né? A gente vê isso muito no outro dossiê, que a gente vai ver depois do livro do Ricardo Antunes, que fala muito dos avanços e tal, do mundo do trabalho, toda a questão da automatização, que são coisas que nos dão as bases para criar uma sociedade além do capitalismo. E, portanto, tem que ser disputadas. Então, no Brasil, né, ele vai fazer essa análise de que a gente tem uma burguesia brasileira que é responsável por um grande apagão educacional no Brasil e que reclama de uma falta de formação, de uma falta de capital humano que ela mesma constituiu, que destrói a educação brasileira e depois reclama que a gente não tem capital humano, não tem profissionais formados no país. Então, esse aumento da escolaridade, por mais que ele seja um avanço civilizatório, também cumpre um pouco a agenda burguesa, né? E daí ele vai entrar numa outra questão que é polêmica, que é sobre a ideia do princípio educativo do trabalho, né? Que para o Frigoto, ele é bem sumário. Não pode ser o trabalho um princípio, não pode ter o trabalho um princípio educativo dentro do capitalismo.
Ou seja, todo o nosso sistema educacional se estrutura a partir da questão do trabalho, apesar de não estar pensando no trabalho. Ele pensa numa classe de trabalho diferente que nós, materialistas históricos, pensam, e, portanto, ele esvazia o sentido pedagógico do trabalho. O trabalho capitalista ele necessariamente é degradante e alienador. Ele não tem nada de educativo, ele não tem como ser uma coisa educativa nesses moldes. Para fomentar essa argumentação, o Frigoto vai falar, por exemplo, das escolas do MST, do Movimento do Sem Terra, que ali elas têm necessariamente o trabalho como um princípio educativo, né, e também como um princípio pedagógico distinto da pedagogia dominante, né? Mas é também porque dentro de uma comunidade MST tu tá vivendo meio que uma coisa paralela ao capitalismo, um outro modelo, né? E ali o MST tem muito como objetivo superar essa personalidade bizarra do colono explorado, né? Que é um colono que é explorado, mas que tá querendo ser explorado. Ele usa esse termo, né? Personalidade bizarra, porque é uma personalidade muito contraditória. E no Marx, a ideia do trabalho não está necessariamente ligada nem a método educativo nem a pedagogia, né? Mas sim a ideia de socialização, né? E é uma internalização de uma personalidade solidária. O trabalho media todas as nossas relações sociais, então ele é educativo no sentido em que ele é a socialização humana, né? Nós nos fazemos humanos através do trabalho. Então, e esse trabalho ele é produtor de valores, né? Porque no trabalho, no produzir a nossa vida, a gente encontra os valores necessários para essa vida solidária, para essa vida coletiva. Então, há um sentido educativo em toda forma de trabalho, né? Assim como há um sentido revolucionário na burguesia. Isso é uma das contradições que ele aponta, né? O trabalho não pode ter um princípio educativo no capitalismo, mas sempre tem um mínimo de sentido educativo em todas as formas de trabalho, por mais alienantes que sejam. É uma contradição que ele vai falar que a gente tem que explorar bastante. Então, não é que a educação hoje, que é uma educação burguesa, que é uma educação hegemônica da classe dominante, que ela tem um problema intrínseco em si. O problema é a proposta que é dada a ela, para a burguesia, né? Que a gente vem acreditar, e é uma coisa que ele também critica outros autores, que a educação escolar, a educação por instituições, ela é necessariamente ruim, né? Mas é mais porque ela está a serviço da burguesia. Então, a título de conclusão, né? Que ele faz um bom apanhado, mas acho que era importante ter enxergado essas confusões que ele faz antes, né? Há um sentido maior na educação hoje, que é aprender e ensinar aos outros as conexões que existem entre formação política e econômica e, talvez mais difícil ainda, a formação educacional e a formação de sentimentos e de relações que são os nossos recursos em qualquer forma de luta, né? Vai sintetizar, inclusive, bastante da obra geral do Frigoto, não só desse artigo, que a gente tem que pensar uma educação para as relações produtivas, né? Uma educação que pense as relações sociais, e por isso que o trabalho tem que ser central nela, porque é o trabalho que é toda a nossa socialização, as relações de trabalho são fonte de todas as nossas relações. Essa polissemia do trabalho, ela tem um percurso complexo, como a gente viu, né? Vai mudando, vai entrando em disputa, vai e volta. E essas ideias de trabalho, emprego, classe social, são vocábulos que se vinculam na definição do modo de produção capitalista, né? Então, a gente questionando o modo de produção, a gente consegue ressignificar esses vocábulos, ressignificar o sentido desses conceitos. E ele também vai retomar que a questão da classe e a consciência de classe vem depois do processo histórico da luta de classe. Então, a gente não tem como, enquanto educador, propor uma pedagogia diferente, criar um educando diferente se a gente não entende a história da luta de classes, né? Não tem que criar pessoas conscientes sem entender coletivamente como que as classes surgiram e a história da luta de classe. Ele vai retomar ali um pouco a crítica aos autores, vai dizer que tem alguns que fazem uma confusão entre o que é trabalho, o que é proletário e o que é revolucionário. Muitas vezes essa confusão conduz a esquerda para algumas ilusões, né, em relação à ciência e à tecnologia. Vai apontar esses dois extremos, né? Tanto a galera que acha que ciência e tecnologia são revolucionárias por si só, necessariamente, intrinsecamente, e a galera que acha que ciência e tecnologia são coisas necessariamente ruins, cria do capitalismo, joga tudo fora.
né? São ilusões que a esquerda cai muitas vezes, né? Um outro autor que ele vai criticar também é que esse autor não entende a ideia de trabalho concreto, abstrato e produtivo. E esse autor é um cara que leva muito essa concepção meio equivocada dele para educadores e para os movimentos sociais. Então, essa confusão gera a gente achar que o trabalho, mesmo o trabalho capitalista, tem um princípio educativo, que é uma coisa muito que o Frigoto bate. Trabalho não tem princípio educativo no capitalismo, porque não tem uma consistência teórica, né? Então, se a gente não entende a diferença entre trabalho abstrato, trabalho concreto, trabalho produtivo e a relação que isso tem com educadores, com movimentos sociais, a gente não está fazendo uma pedagogia realmente diferenciada. E também que esses ambos autores que eu acabei de falar, eu não vou citar eles porque eu acho meio feio, eles ignoram o valor da contradição, né? O capitalismo ele é contraditório e é por dentro dessas contradições que surgem as fissuras que a gente, enquanto educadores revolucionários, pode explorar para criar, para dar um sentido revolucionário para a educação, né? Essa galera também nesse meio da contradição vai ignorar a ciência técnica e o avanço das forças produtivas. E, por fim, ele vai concluir que tem dois riscos dos erros dessas análises, né? Dessas análises equivocadas desses autores. Um é conduzir ao imobilismo, né? A gente enxergar que, bom, nada vale nada, tudo que tem aí na sociedade capitalista é ruim, então não tem como disputar as coisas, né? Como é que a gente consegue fazer uma travessia para um outro momento, para um outro modelo de sociedade, se a gente não acredita em nada? E dois, que esse discurso pode reforçar posições conservadoras na educação, né? Quando a gente faz críticas a pesquisadores de esquerda muito pesadas, quando a gente faz essas análises meio tensas assim dos trabalhos e do que o resto dos nossos pares estão pensando, a gente pode dar coro para a direita, a gente pode dar coro para o discurso hegemônico, né? Então, é um artigo bem difícil, bem confuso, mas acho que gira em torno dessas três ideias. A contradição, a disputa pelo conceito de trabalho e o importante da gente ter consistência teórica nas nossas ideias de mudança, nas nossas ideias de revolução. É isto.